Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio de interpretação do Evangelho de Jesus. Para hoje, escolhemos uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Jesus visita as irmãs Marta e Maria em Betânia. E o texto do apóstolo começa da seguinte maneira: ao prosseguirem a jornada, ele, Jesus, entrou em certa aldeia. O mestre jamais interrompia a sua marcha. O seu amor, a sua paz e o seu trabalho eram andarilhos. O espírito do Evangelho não coagula em preguiça, desânimo e aborrecimento. Jesus nos inspira sempre a prosseguir a jornada hoje e só prossegue aquele que tomou a iniciativa de começar. Quantas vezes não colocamos 1000 empecilhos para servir na seara do Mestre e vemos a figura dele prosseguindo a jornada, sem ociosidade e sem se lamentar das dificuldades do caminho. Jesus é o nosso grande modelo e guia e devemos acompanhá-lo nesses passos que sempre prosseguem o percurso e a jornada. O discípulo tem um espírito de peregrino e de andarilho. E Lucas continua no seu texto. E certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Jesus vivia, como nós sabemos, espremido pelas multidões. Turbas numerosas o seguiam, mas o mestre sabia se retirar, ensinando aos homens o valor do aconchego mais íntimo, do carinho cheio de ternura, dos corações mais abertos ao amor. Entre os seus discípulos haviam 12. No entanto, ocorriam fatos que ele só demonstrava a Pedro, a João e a Tiago, como a transfiguração no Monte Tabor e a ressurreição da filha de Lázaro. E quando Jesus queria um carinho ainda mais aconchegante, uma ternura de amigos mais íntimos, ele procurava a aldeia de Betânia, a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Quantos homens nesse mundo não se amarguram e se desesperam pela falta de proteção e doçura das amizades portas adentro do coração. É preciso cultivá-las. Precisamos viver em sociedade, mas não é possível viver o tempo todo espremido pelas necessidades das multidões. Há momentos que nós necessitamos do arrimo, de um carinho, de uma afabilidade, da doçura daqueles que nos conhecem mais intimamente e nós confiamos os nossos segredos da alma. São essas pessoas que vão compartilhar conosco alegrias e também
as dores mais pungentes. Encontramos essa delicadeza, essa sutileza da alma que nos convida à amizade dentro do Evangelho de Jesus. E prosseguindo no texto, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada ao pé do Senhor e ouvia a sua palavra. Sentar-se aos pés de Jesus é o símbolo da evangelização pela base. Se o aprendiz não tiver alicerces, o contato com Jesus será mera empolgação. A euforia não suporta as longas peregrinações, as tribulações do caminho, as aflições da vida. Por isso que muitos conhecem a figura de Jesus, se empolgam no primeiro contato e depois desistem da caminhada por absoluta falta de fôlego espiritual. É porque não se assentaram aos pés do Senhor, não construíram os alicerces da edificação do reino em seus corações. Buscam o cristianismo, mas se esquecem das bases inabaláveis do Evangelho. Ninguém inicia com Jesus dos arranha-céus da espiritualidade maior. Todos nós devemos ter a humildade de sentar-se aos pés dele para começarmos pela base. Uma pedra de cada vez, até que um dia possamos fazer percursos maiores ao lado do Mestre. Enquanto o ouvimos sentado aos seus pés, o nosso coração se enche de fé, de coragem e de memórias que vão nos servir de força e de combustível para o futuro. Então, avançando no texto, Marta distraía-se em torno de muito serviço. Não raro, nós confundimos trabalho com sobrecarga, dever cumprido com exaustão e amontoado de tarefas sem sentido. O Evangelho veio ao mundo para ensinar os homens a discernir e selecionar. As mãos que trabalham precisam de uma mente lúcida para lhes governar a direção. Jesus nunca brincou de tentativa e erro. Ele era chamado pelos seus discípulos de comandante e tinha uma voz positiva diante do mar gigantesco da vida. Joga a tua rede para a banda direita, e a rede vinha cheia de peixe. O trabalho com Jesus nos ensina a capacidade lúcida de discernir as prioridades e selecioná-las a fim de executá-las em nossas vidas. O discípulo que deseja fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele não se aprimora em coisa alguma. Jesus não quer um amontoado de tarefas. Ele não deseja que os seus aprendizes vivam ofegantes, sem tempo para si mesmos. Não. Jesus quer que as nossas tarefas sejam executadas com primor, com habilidade, de acordo com o nosso talento. Por isso que o texto de Lucas diz que Marta distraía-se com
com muito serviço. Faltava-lhe a justa medida do necessário. Naquele momento, estava apartada da lei da consciência que nos aponta a vinha em que Jesus deseja que nós venhamos a servi-lo. E o texto continua: colocando-se perto, Marta disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Aqui entra o papel do vitimismo. Observemos atentamente a pergunta de Marta. Ora, não foi a própria Marta quem escolheu esse gênero de aflição para a sua vida? A presença de Jesus não estava ali para sobrecarregá-la, muito pelo contrário. O fardo do Mestre é leve e suave. O ativista desequilibrado perturba a si mesmo sem compreender a justa medida do trabalho. Troca a precisão pela ansiedade de fazer muito. Foi a própria Marta quem escolheu aquela série de atribulações e de afazeres sem sentido para a sua vida, quando Jesus estava dentro da casa dela. E aí ela pergunta ao Mestre se ele não se importava que ela estivesse fazendo todos aqueles trabalhos sozinha. Jesus não a obrigou a aquele gênero de vida. Era sua mente perturbada e ansiosa que selecionava mal as tarefas e o momento do trabalho. Então, nós vemos que no Evangelho não há espaço para vitimismo. A consciência sempre aponta para nós mesmos. Prosseguindo o texto: Marta, dize-lhe, pois, que me ajude. Marta pede a Jesus que Jesus peça a Maria que lhe ajude naquela série de tarefas. As pessoas não têm obrigação de experimentar o caos que formamos em nossa própria vida. Precisamos respeitar a vida íntima e a sanidade dos nossos semelhantes. Quantas vezes nós não vemos pelo mundo e nós mesmos praticamos essas coisas. Jogamos dívidas, filhos, trabalhos, traumas, num flagrante desespero no colo das pessoas, confundindo auxílio com obrigação. Quem tem obrigações conosco são nosso pai e nossa mãe. Quando estamos em tenridade na infância, depois na adolescência, quando ainda não trabalhamos. Mas quando atingimos a fase adulta, meus irmãos, precisamos ter autonomia sobre as nossas vidas e assumirmos as nossas responsabilidades. Nós não temos o direito de fazer como Marta, criar um caos íntimo, uma matéria mental viciosa, um campo mental cheio de deturpações e exigir que as pessoas venham experimentar o pandemônio que formamos para nós mesmos. Isso não é caridade, isso não é amor, são exigências cheias de despreocupação com a sanidade e a paz do nosso próximo. As pessoas podem nos ajudar, mas se elas fizerem isso é por amor e não por obrigação. Não devemos apontar o dedo para o outro, cheio de exigências. E o texto continua. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, quantas vezes
os nossos pais já não usaram essa voz pausada para se referirem ao nosso nome. Marta, Marta. Jesus lhe chamava a atenção. Inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Como se Jesus dissesse para ela: Marta, se eu entrei na tua casa, deixa os afazeres domésticos para depois e presta atenção em mim. O primeiro passo, Marta. Por isso que eu te digo que apenas uma coisa é necessária. O primeiro passo é me colocar no coração. Uma coisa é lavar a louça, varrer a casa, preparar o almoço sem Jesus. Outra bem diferente é fazer tudo isso com a harmonia do seu reino. Tudo ganha um outro sabor. Por isso que ele disse que os discípulos são o sal da terra. Os discípulos fazem comida, lavam roupa, arrumam a casa, levam seus filhos para a escola, pagam contas, enfrentam transportes lotados, atravessam os trânsitos das grandes cidades. Mas os seus discípulos fazem tudo isso temperando a vida com o sabor do Evangelho. Uma coisa é enfrentar o mundo sem Jesus no coração. Outra coisa é passar pelo mundo tendo a luz do Mestre nos guiando nas dificuldades e na naturalidade da existência. E Jesus disse a ela, reforçando: porém, é necessário uma coisa, é o Evangelho, a lei da consciência, a vida do Cristo Jesus. Quando nós temos contato mais íntimo com os ensinamentos do Mestre, meus irmãos, nós executamos as nossas tarefas com outro nível de vibração. O que antes era peso e sobrecarga transforma-se na alegria do dever bem cumprido. Por isso que as Escrituras dizem que só Jesus tem poderes para vivificar o que está morto. Eu posso fazer um monte de tarefas, mas estar morto por dentro, pela falta de consciência. Mas quando Jesus chega, uma luz se acende na auréola de nossas cabeças e passamos a enxergar muito mais e muito melhor a própria vida. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Quanto mais eu sou de Jesus, mais eu me habilito a viver as coisas da terra. Os homens gostam de criar polarizações. Ou eu me espiritualizo, ou eu cuido da minha rotina. Para o Evangelho verdadeiro, isso não existe. É só observar a vida do próprio Cristo quando ele esteve conosco. Ninguém viveu melhor pelo mundo do que Jesus. Olhem as coisas que ele fez. Ele tinha a serenidade de levantar-se pela manhã e sentar-se à beira-mar. Isso é coisa de humano. Tinha o destemor de fazer travessias de barco à noite, como nós andamos pelas nossas estradas à noite. A alegria de compartilhar o vinho e o pão com os seus apóstolos, como nós tomamos café e almoçamos e jantamos com as nossas famílias. A paz de reunir-se no aconchego da casinha de Simão Pedro. É o clima que nós passamos a maioria dos dias dentro das nossas casas, na casa dos nossos pais, dos nossos amigos.
é o aconchego do ambiente doméstico. Nada mais humano, nada mais do mundo do que isso. A maestria de entrar nos templos, como nós entramos nas nossas casas de oração. Compaixão ante as mães desesperadas, como a viúva de Naim. Todos os dias, meus irmãos, os jornais estampam alguma mãe chorando a morte de um filho. O olhar atento para observar o amor da viúva do gasofilácio. Quantas pessoas praticam o bem nessa terra e nós só temos olhos para enxergar as tragédias do mundo. Jesus tinha um olhar sensível para apontar para as coisas boas que acontecem nesse planeta. Que ninguém diga, não sei viver o cotidiano porque me dedico a Jesus. Não. Quanto maiores são as porções do reino de Deus em nossos corações, mais a vida cotidiana ganha sentido, desde que o Mestre seja a pedra angular de nossas vidas. Eu vivo no mundo, eu estou no mundo, mas eu não sou escravo do mundo, eu sou de Jesus. Todos nós, todos aqueles que desejam, podem ser verdadeiramente do Mestre. E as nossas ansiedades muitas vezes revelam uma profunda falta de fé. O homem tenta fazer 1000 coisas e prever os acontecimentos pormenorizados do futuro, do dia de amanhã, porque no fundo não acredita na providência de Deus. Ele acha no fundo da sua alma, de maneira inconsciente, que ele precisa governar, inclusive, a força das circunstâncias, o tempo, o livre-arbítrio das pessoas. Porque no seu coração ele tem uma fé menor do que a fé que se apresenta no instinto de um pardal. Ninguém jamais viu um pardal morrer de inanição. São os homens que morrem de inanição, pela falta de amor e de caridade com o próximo, mas também porque não acreditam no Pai que está nos céus. E morre de inanição não apenas o corpo, pela falta de nutrientes, mas também a alma, pela ausência de confiança, de descanso e de entrega em Deus. Quando Jesus fazia essas travessias de 150 quilômetros a pé, ele estava trabalhando, mas a sua alma, ao mesmo tempo, estava descansada em Deus, porque ele tinha absoluta certeza de que iria chegar ao seu destino. E se alguma tribulação aparecesse no caminho, o Senhor da vida, o autor de toda a criação, iria provê-lo no caminho. É isso, meus irmãos. Muita paz, muita luz, muita serenidade. Descanso com trabalho. Entrega com discernimento. Que Jesus nos ensine a ter as mãos laboriosas e agora educadas de Marco e os ouvidos atentos de Maria. Um grande beijo no coração de todos vocês. Que assim seja.